Olá a todos. Hoje eu trago uma reflexão sobre a importância das mulheres na humanidade e como a Bíblia retrata algumas delas em situações que se assemelham bastante às que as das mulheres passam atualmente. O texto que eu vou ler é de Agar e é deste livro aqui, Seguindo os Passos de Mulheres da Bíblia. Vamos lá. No tempo de Abraão, a poligamia era aceita em diversas culturas. Um homem, porém, deveria resguardar a capacidade de cuidar das mulheres e jamais poderia privilegiar uma e prejudicar a outra. É claro que a realidade mostrada pela Bíblia deixa evidentes os conflitos afetivos desse tipo de relação. Ana e Penina, Raquel e Lia. Entretanto, Agar nem era uma esposa, mas uma concubina, uma escrava da casa. Além dos deveres domiciliares, poderia ser dada por sua senhora ao marido desta para gerar filhos. As crianças seriam consideradas filhas da esposa, não da concubina. Essa praxe garantia a legitimidade das crianças no contexto familiar patriarcal e em termos de herança. Isso tinha muito a ver com a garantia de uma descendência. A mortalidade das mulheres e crianças, tanto no parto como nos primeiros anos de vida dos infantes, era um grave problema social e poderia gerar desequilíbrio nos povos. Daí, em alguns casos, o uso desses expedientes. A narrativa bíblica afirma que Agar era de origem egípcia, o que, segundo os historiadores, aumenta em muito a possibilidade de que ela fosse negra. As mulheres sempre sofreram com processos de discriminação, mas uma mulher escrava sofre tal impacto duplamente, sendo oprimida por homens e por outras mulheres, como acontece entre Agar e Sara. Sendo mãe de um filho de Abraão, Agar deveria ter sido protegida e resguardada por Sara. Entretanto, os ressentimentos que uma nutria, por sua própria condição de infertilidade, fizeram com que ela descumprisse a praxe de seu tempo. Por duas vezes há relatos de expulsão de Agar por Sara. Sara não reconheceu Ismael como seu filho e o rejeitou quando finalmente sua própria gravidez aconteceu. Agar, no primeiro relato, é humilhada por Sara e foge de sua presença. Na condição de fugitiva, era passível das mais severas penalidades. Em sua fuga, acha abrigo junto a uma fonte. O texto é pródigo em expressões que revelam o cuidado de Deus para com ela. Um anjo a achou e ela chama pelo nome. Informa conhecer sua condição de escrava. Faz-lhe promessas de futuro e diz que Deus entende a aflição que ela vive. Em resposta às previsões do anjo, ela invoca o Senhor a partir de um título que reflete tudo que vivia. Deus é aquele que vê. Muitas mulheres hoje vivem situações como a de Agar, socialmente empobrecidas ou afetadas em sua autoestima. Elas fogem em busca de lugares de refúgio, mas no caminho de discipulado tenho aprendido. Deus quer que cresçamos e para isso às vezes somos forçadas aos enfrentamentos, por mais difíceis que seja. O anjo diz a Agar que, fugindo, ela ficaria mais fragilizada em sua gravidez. Por mais difícil que fosse, seu caminho era voltar e humilhar-se sob sua senhora. Agar aprenderia a capacidade de viver em uma situação opressora, mas garantiria a seu filho condições de superar durezas dos primeiros anos de vida. A reflexão que eu tiro bem rápida sobre esse texto é o empoderamento feminino desde aquela época, basicamente alguns mil anos antes de Cristo. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é a forma como o orgulho feminino e o ciúme tentam interferir na questão humana de outras mulheres. Atualmente isso também é bastante comum e muitas vezes as mulheres colocam a culpa na amante e não no seu esposo em questão. É claro que há situações e situações que devem ser analisadas individualmente, mas pegando o contexto histórico da época, é comum que a gente entenda a situação passada por Agar e até a forma com que Sara se questiona sobre a possibilidade de Agar até tomar o seu lugar na casa.
Atualmente, sobre outro contexto, a gente pode até ficar um pouco chateado com a situação que Agar passou e pensar que hoje em dia seria muito mais simples de resolver essa situação. Eu vejo que não. Em muitos lugares, não só do Brasil, como no mundo inteiro, a gente vê mulheres fragilizadas e em busca de uma saída para uma situação que na verdade seria apenas resolvida entre ela e o companheiro. Mas existe também muito essa questão de familiares e amigos que tentam ajudar e acabam atrapalhando, interferindo de forma negativa no contexto do casal. É claro também que, como eu falei antes, há casos e casos e há situações em que sim, é necessária uma intervenção externa. Agora, claro, vai da fé de cada um e da crença que cada um tem. Para aqueles que creem na Bíblia e que seguem, né, a teologia cristã, orar a Deus e pedir uma saída é sempre a melhor forma. Há outros, portanto, que buscam uma via dupla de orar a Deus e buscar na sua fé uma saída e também na parte humana, buscando saídas mais psicológicas, ajudas no campo social, como por exemplo, ir em casas de apoio à mulher, buscar uma ajuda terapêutica, buscar também uma ajuda de assistente social. Tudo isso são meios e mecanismos atuais que, claro, a Agar na época não tinha como recorrer. Mas a lição final que eu tomo de tudo isso é: a ajuda sempre é bem-vinda quando ela tende a não oprimir a pessoa a qual você vai tentar ajudar. E claro, cada um em sua fé busca forças da forma que melhor lhe cabe. E claro, também o empoderamento feminino atual, ele corrobora e até coopera para que as mulheres tenham um pouco mais de altivez quando essas situações acontecem. E o que também facilita na situação atual é que a poligamia não é algo aceito atualmente, pelo menos não no Brasil, no Ocidente. Ela é taxada como crime. Então, a questão de que o homem tenha outra mulher, ela tem que ser uma coisa externa, no caso, um amante. E aí fica entre o casal a resolução desses problemas. Eu finalizo por aqui e espero de vocês alguns comentários sobre as reflexões acerca do texto, tá bom? Fiquem bem, até uma próxima.